Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E o objetivo desse vídeo de hoje é fazer com que você, estudante, saiba a diferença entre radiação e radioatividade. Até o final desse vídeo você vai saber a diferença entre esses dois termos, em que condições utilizamos um termo, que é radiação, em que condições utilizamos o outro termo, radioatividade. Se você acha que esse assunto é importante para você, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa lá o sininho para que toda vez que a gente postar um novo assunto, você seja notificado. E não deixe de curtir também aí o nosso conteúdo para que a gente possa produzir cada vez mais para que você conheça cada vez mais sobre o assunto da física das radiações e a parte das tecnologias. Vamos lá então. Bom, o que é radiação, então? Quando falamos em termos de radiação, a gente está falando de um fluxo de energia ou mesmo partículas que têm a capacidade de ionizar certos materiais. E nesse caso é a radiação ionizante. Então a gente vai frisar nela porque na área da radiologia nós utilizamos justamente essas radiações em grande parte. E aí, como exemplo dessas radiações, o que nós temos? Nós temos a partícula beta, que são as radiações que a gente chama de corpusculares, mas podemos ter também raios gamas, podemos ter também raio-x, e nesse caso as radiações eletromagnéticas. Então todos esses exemplos que estão aí são considerados radiações. Então feixe de elétrons, feixe de pósitrons, íons, mesons, fragmentos de fissão, tudo isso é radiação. E aí nós temos as fontes que emitem essas radiações. Nós temos irradiadores, aceleradores e reatores nucleares, que em seus processos emitem e produzem aí essas radiações. Então, tudo isso é radiação. Nós temos dois tipos de radiações: radiações eletromagnéticas e radiações corpusculares. Agora, radioatividade. O que vem a ser radioatividade? Então, radioatividade, conforme a definição aí, é a habilidade de emitir radiação. Então, quando eu tenho um elemento radioativo, ele tem a capacidade de emitir radiação. Então, isso é um fenômeno chamado radioatividade. E aí, a radioatividade ela vai ser medida em termos de desintegrações por unidade de tempo. E a gente quantifica isso e tem uma unidade de medida. Então, a unidade de medida é o Curie e o Becquerel. E aí nós vamos medir o que a gente chama de atividade. Então, a atividade radioativa é a quantificação dessas desintegrações por unidade de tempo. Então, nós temos aí que um Curie equivale a 3,7 vezes 10 elevado a décima desintegrações por segundo. E aí nós temos a unidade do Sistema Internacional, que é o Becquerel. Então, quando eu tenho um Becquerel, eu tenho uma desintegração por segundo, que é muito mais simples da gente entender do que em termos de Curie. E aí, o termo também que incluímos aí, radionuclídeo. Então, veja que radionuclídeo, eu gosto até de dividir essa palavra aí em dois pedaços. Quando eu tenho o prefixo rádio, é justamente para lembrar radiação. E o sufixo nuclídeo, o que vem a ser o nuclídeo? Os componentes do núcleo de um elemento. Então, se a gente definir, usando aí os dois pedaços da palavra, eu posso definir o radionuclídeo como nuclídeos ou núcleos que emitem radiação. Então, quando a gente fala em radionuclídeo e elemento radioativo, eu estou falando exatamente da mesma coisa, o mesmo termo. E aí nós vamos ter elementos vão emitir radiação espontaneamente. Esses radionuclídeos emitem radiação de forma espontânea. Nada que a gente faça impede essa emissão de radiação. Então, nós temos aí a emissão de radiação alfa, que é uma partícula, beta também, que é uma partícula, um elétron, né? E também temos a emissão de radiação eletromagnética, no caso gama. Então, a radiação gama é uma onda eletromagnética. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essas radiações, nós temos aqui um vídeo para cada uma dessas radiações. Nós temos um vídeo falando sobre
a partícula alfa, outro falando sobre a beta e outro falando sobre a gama. Então, se você quiser aprender a fundo, você pode procurar aqui no nosso canal esses assuntos. E essas radiações, elas são emitidas por meio de reações nucleares ou, como a gente acabou de falar, a desintegração alfa, beta e gama e também nêutrons. Então, nós temos um elemento chamado califórnio, o califórnio 252, ele emite nêutrons espontaneamente. Então, mesmo que esse assunto seja um pouco complexo, é importante que você entenda, porque isso vai te diferenciar dos demais profissionais, dos demais estudantes, porque você está interessado em aprender cada vez mais e aprender a fundo sobre a área que você trabalha. E é para isso que a Academia de Radiologia está aqui. Se você quiser também conhecer os nossos posts, vai até o nosso site www.academiaderadiologia.com. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!